no encontro passado ali sobre a parte de equações, a gente tinha uma página que estava fazendo os exercícios, não era isso? Eu expliquei ali a parte de equações de novo, e eu acho que é na página 96, é isso? Confirma? Eu acho que é 96. Na página 96 ali a gente tinha alguns exercícios para fazer, né? Então eu vou fazer a correção deles aqui e vou chamando as pessoas ali para me ajudarem de vez em quando, tá? Ó, lá na página 96, vocês podem abrir no Começou, vou livro. pegar um livro aqui rapidinho. Tá, cada um pega o seu livro aí, a gente vai olhar aqui na tela também. O que acontece aqui, tá, pessoal? Aqui tá aparecendo as respostas direto, porque hoje o plural aqui não estou conseguindo abrir o livro do estudante, então vocês vão olhar como se fosse o meu livro aqui, vocês hoje estão olhando o livro do professor. Mas acaba sendo praticamente a mesma coisa, só vai ter uns númerozinhos aqui coloridos aqui para lá e para cá, que mostram alguns outros detalhes aqui, tá? Então vamos começar a resolução aqui, no caso dos nossos exercícios. Então aqui, ó, o primeiro aqui, ó, 31. Paulo pensou em um número racional. Tomou ele um terço e ele obteve o número 11. Qual número Paulo pensou? Olha só, vamos transformar isso daqui numa equação, né? Porque, tipo, essa parte toda que a gente está estudando é equação, então a ideia é sempre transformar em equação. Como é que eu transformo um problema em equação? A gente sempre vai ter que ter um número que está sendo pensado, tem um número que está sendo descoberto, e a gente vai acabar usando esse número tipo um X, um Y, um A, ou qualquer uma das letras, para a gente desenvolver essa equação, tá? Então, eu vou ler de novo aqui para vocês entenderem. Ó. Paulo pensou num número racional. Tá, beleza. Número racional significa um número que é uma fração ou um número com vírgula. Somou um terço a esse número, e ele obteve o resultado 11. Então, a ideia é eu tenho tipo x mais um terço igual a 11. Vamos escrever essa equação aqui e vamos resolver, tá? Deixa eu limpar isso aqui, que era a passada aqui do nono ano. Vamos lá. Então, vamos escrever ali o x mais um terço. Posso Igual. resolver essa, prof? Pode. Só deixa eu apagar isso aqui e a gente já começa a resolver aqui. Ele tá lá sujo, cheio de coisa aqui que vocês vão ver. Vamos lá aqui. Mais uma. Então vamos lá, Gabriel. Como é que faz aquela ali? Tá, primeiro faz x mais um X, terço, né? x mais um terço. Igual a 11. Não, igual a 11 não precisa fazer É agora. igual a 11. Não, tá certo, é isso mesmo, igual a Tá. 11. O que eu Aí tenho que fazer para resolver isso? multiplicava o número de cima por 3. Tá, é o número de cima ou é a equação inteira? Pode ser a equação inteira também. Isso, a equação inteira fica mais fácil, tá? Isso aqui a gente aprendeu no ano passado, tá? Que toda vez que a gente tem uma fração que aparece numa equação, para facilitar a resolução dela, a gente multiplica a linha inteira por 3, que é como se eu tivesse assim, eu tenho uma receita para fazer e aparece um negócio de meia xícara e eu não consigo colocar só meia xícara no meu negócio lá, eu preciso colocar uma xícara inteira. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dobrar todos os ingredientes para que aquela proporção entre os ingredientes, para que a receita se mantenha igual. Se eu for fazer um bolo, tem que dobrar todos os ingredientes para a gente conseguir ter a mesma proporção ali para o bolo montar e conseguir fazer o negócio direito e não ficar uma coisa toda errada ali, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Fala. Tem uma dúvida. Mas quando eu multiplicar a linha inteira, eu só vou multiplicar o número de cima, né? Então, vai ser só o número de cima, porque de fato é só multiplicar a Sim. parte de cima, né? Porque a parte de baixo é que a gente vai eliminar. Então, 3 vezes o x fica quanto, Gabriel? 3x. 3x. Aí, Mais 1. 3 vezes 1 terço vai ser 1 terço mais 1 terço mais 1 terço, que vai ficar 1, como o Gabriel falou ali, ó. Então ficou 1. E agora, 3 vezes 11? 33. É 33. Eu vou passar para o próximo frame aqui, ó. Vou copiar de novo aqui, ó. 3x mais 1 igual a 33. O que eu faço no próximo passo, Gabriel? Agora eu tenho que descobrir o valor de x. Mas como é que eu faço isso? Tem que multiplicar. Tem que descobrir. Tipo, tem que ver um número mais 1 que dá 33. Não, olha Daí, só. então, 32. Não, olha dividido... só. Não. Aqui eu tenho que Não? passar primeiro esse 1 para o outro lado, né? Porque a gente tem que transformar 3x igual a alguma coisa. Então aqui vai ficar
3x igual a 33. Ah, é verdade. Mais Menos menos 1. 1. Isso, fica quanto aqui nesse Aí caso? 3x igual a 32. Isso. E aí o próximo passo vai ser o quê? Aí o próximo Voltando. passo é passar o. Dividir 32 por 3? Isso, muito bem. Tem que fazer aqui, ó, x igual a 32 dividido por 3, tá? E aqui chegou de fato na nossa resposta. Vamos ser franco, vamos ser realista. Uma pessoa, quando a gente pede para escolher um número, dificilmente a pessoa escolhe uma fração, tá? A maioria das vezes a pessoa vai escolher números naturais. Nem números inteiros, tá? Tipo, a maioria das vezes escolhe o número. A pessoa vai escolher a data de nascimento do seu aniversário, vai escolher a data de alguma coisa. Entendeu? A maioria das vezes vão ser números que vão de 0 até 30 e vai ser número inteiro, tá? Então, assim, sendo realista, ninguém ia pensar numa fração, mas tudo bem, o problema aqui foi isso, e o Paulo pensou, então, em 32 sobre 3. Beleza, vamos para o próximo exercício ali. Quem quer me ajudar a fazer o 32? Vamos lá, uma pessoa que não foi ainda. Pode ser eu? Pode ser você mesmo ali, ó. Vou ler para você então aqui, ó. Há 5 anos, Ana tinha a metade da idade que terá daqui a 8 anos. Qual que é a idade da Ana? Como é que a gente monta esse problema aqui? Primeiro, a gente precisa fazer a equação, né? Formar a Isso. equação. E a idade da Ana vai ser o x, né? Isso, então a primeira coisa que a gente tem ali, muito bem, ó, a idade da Ana é o X, então nosso programa aqui, ó, a idade da Ana. Idade da Ana. O que é isso? Idade da Ana, Ah, tá. tá? Beleza, isso é a primeira coisa que a gente tem para colocar, ok. Mas como é que a gente monta a equação aqui que aparece nesse problema? Aí a gente faz assim, ó. Como tá escrito há 5 anos, ela tinha a metade da idade que terá daqui a 8 anos. Aí a gente faz vezes 8x. Tá, olha só, vezes o 8 aqui, não, né? Porque olha só, ela terá daqui a 8 anos, então olha só. Há 5 anos, quer dizer, ela tem uma idade hoje, a idade dela é X. Se eu falo há 5 anos, quer dizer X menos 5. Você concorda É comigo? verdade. Tá. Então, olha só, nessa primeira parte aqui, a gente tem que pensar, Ana tem X anos hoje. Há 5 anos, então vai ser X menos 5. Ela tinha metade da idade que terá daqui a 8 anos. Então, olha só, tá aparecendo uma metade aqui, ó. Mas teria Então, que ser x mais 10? por que mais 10? Porque daí é os 5 anos e daí mais 5, que era metade, não? Não. Aqui, ó. Então, há 5 anos ela tinha a metade. Então, eu tenho x menos 5 dividido por 2 vai ser igual ao quê? Não sei. Tá, vamos continuar aqui entendendo o nosso problema aqui. Então, a primeira coisa que a gente percebeu que tinha que colocar é o x menos 5, tá? Porque ela tinha há 5 anos atrás. Beleza, isso é a primeira informação que a gente tinha. Aí Ela tinha metade da idade que ela terá daqui a 8 anos. Então, olha só, a idade da Ana vai continuar sendo X, só que daqui a 8 anos vai ser X mais 8. Só que aqui, ó, se eu colocar simplesmente isso aqui, a equação não vai funcionar, né? Ele está falando ainda que tem o lance da metade, ó. Há 5 anos atrás, ela tinha metade do que ela terá daqui a sua idade mais 8 anos. Então, em que lado que eu tenho que dividir por 2? Que lado? Em algum dos lados aqui eu tenho que colocar, ela tinha metade. Metade é dividido por 2. Onde é que eu tenho que colocar o dividido por 2? Ou no 8 ali. Tá, se eu colocar desse lado aqui, ó, tem que pensar o seguinte. Ela falou aqui, vamos ler de novo aqui o problema. Ó, há 5 anos, Ana tinha a metade da idade do que ela terá daqui a 8 anos.
Então, tá. beleza. Então, se eu colocar metade aqui, ó, ela terá metade. Há 5 anos atrás ela tinha metade. Então, tem que ser aqui mesmo desse lado. Então, a ideia é que se eu dividir esse lado aqui por 2, daqui a tanto tempo ela vai ter o dobro disso, tá certo? Então, é isso mesmo. Então, eu vou dividir por 2 aqui desse lado. Então, eu vou colocar aqui, ó, dividido por 2. Ok. Como é que eu resolvo essa equação aqui? O que eu tenho que fazer? Eu acho que primeiro você tem que passar para o outro lado. Isso, passar esse 2 aqui lá para o outro lado. Se ele está dividindo tudo desse lado, o que ele tem que fazer vindo para o outro lado? Multiplicando. Multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 2 que multiplica x menos 5 igual a x mais 8. Ok. E agora? Agora Você não tem que faz o fazer. chuveirinho ali no 2. Isso, faz o chuveirinho. Tchum, tchum. Fiz o chuveirinho. Vamos copiar isso aqui. Professor, Diga. eu não tô entendendo. É tipo assim, você fez dividido por 2 e botou o 2 ali embaixo, daí É que ela falou assim, ó, agora... daqui a menos, há 5 anos atrás, ela tinha metade da idade do que ela vai ter daqui a 8 anos. Então, olha só, a idade dela é X. 5 anos atrás é representado por ela menos os 5. Vai ser igual à idade que ela vai ter daqui a 8 anos, tá vendo a idade dela? Vamos supor que a idade dela fosse 10. 10 mais o 8 dá 18, vai ter metade da idade. Então, eu vou pegar o 18 e dividir por 2. Então, há 5 anos atrás, ela tinha metade do que ela vai ter daqui a tanto tempo, entendeu? Não Essa- entendi. Tá. É que assim, ó, essa expressão ela acaba sendo um pouco complicada, porque a gente tem que pensar o seguinte, ó. Há 5 anos, então a primeira coisa é eu subtrair 5, né? No caso, eu subtraí 5 aqui da idade dela. Ok, isso foi tranquilo. Agora, a próxima parte. Ela tinha metade da idade do que terá. Então, isso daqui significa metade do que ela vai ter daqui a 8 anos. Ó, x mais o 8 significa a idade dela mais o 8. Vamos trocar por Mas a número... idade dela, o X é a idade que ela tem hoje. Sim, o x é a idade que ela tem hoje. Só que ele está se referindo a 2 momentos que não são hoje. Uma é a idade dela há 5 anos atrás e uma outra é a idade dela daqui a 8 anos. Tá vendo? Tem esses 2 momentos ali, ó. Ele está falando, ó, 5 anos atrás, daqui a 8 anos. Então, as duas referências que estão acontecendo são a primeira delas é no passado, no caso, há 5 anos atrás, e depois, daqui a 8 anos, ela vai ter uma idade. Só que ele está falando que vai ser metade da idade que terá daqui a 8 anos. Por isso que eu dividi esse cara aqui por 2, ó. Tá vendo? Daqui a 8 anos vai ser metade desse tempo. Por isso que eu fui fazendo essa comparação. Aí sim, vamos continuar a nossa equação aqui, ó. É que o texto é confuso, tá? Tipo, toda vez que eles botam esses textos aqui, É que a assim, coisa acaba... que eu não entendia foi por que tu dividiu o X mais 8 por 2. Ana tinha metade da idade que terá. Mas eu não entendi, professor. Porque, tipo, olha, se há 5 anos Ana tinha metade da idade que terá daqui a 8 anos, não devia ser a metade da idade que terá daqui a 10 anos. É dividido. Eu não entendi muito bem, porque, tipo, Assim, ó, Gabriel, vamos supor que, olha só, vamos supor que você tem, agora você tem 12 anos. Daqui a 4 anos você terá 16, correto? Se eu falo a metade da idade que você terá daqui a 4 anos, quanto é esse metade daqui a 4 anos? peraí, eu me perdi, calma aí. Vamos lá, Ó, você tem tenho 12 tre- anos. Não, tenho você tem 12, 12 anos. tá. Vamos supor que tem 12. Você tem 12 anos. Aí eu falo, daqui a 4 anos você vai ter metade do que você tinha há 4 anos atrás. Ó, de novo. Daqui a 4 anos você vai ter a metade da idade do que você... a mesma idade que você tinha há 4 anos atrás. Tá vendo ali? A ideia da metade, daqui a 4 anos, a metade disso vai ser a idade que você tinha há 4 anos atrás. Então, olha só. Você tem 12 mais 4 dá 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Tá vendo? Então, há 4 anos Só que o atrás problema você tinha dela não 8. fala quantos anos ela tinha, não fala que ela Entendi. tinha 12 anos.
Sim, mas aí, por isso que a gente está colocando x, X. entendeu? Ah, A ideia é que entendi. a gente tem que colocar o x para conseguir. Aí que tá, a gente não sabe qual é esse número, por isso que a gente está usando a equação para desconstruir isso para chegar no resultado. Então vamos continuar aqui resolvendo a equação. A Maria que estava me ajudando, né? Qual é o próximo Aham. passo aqui, Maria? É fazer o chuveirinho que vai dar Vamos lá. 2x, e menos 10. isso, 2x menos 10, 2x menos 10, igual X mais 8. x mais 8. Qual é o próximo passo que a gente faz agora? Agora a gente passa o X pro outro lado, pro 2x. Isso, então vai ficar 2x menos x igual Igual 8 mais 10. 8 mais 10, ok. 8 mais 10 fica quanto? 18. 18. E aqui desse lado fica quanto? X. Tá, ó, a gente chegou num valor de x igual a 18. Então, a idade que ela tem é 18. Vamos verificar se é coerente com o problema que a gente tinha aqui. Olha só. Primeira coisa. Se eu fizer aqui, ó, 18 menos o 5, desse lado aqui, eu vou colocar de outra corzinha. Fica 13, ok? Agora, desse lado aqui, ó, 18 mais 8 fica quanto? 26. 26 dividido por 2 também dá 13. Então, tá correto. Então, olha só. A idade que ela tem hoje é 18. Há 5 anos atrás, ela tinha 13. E daqui a 8 anos, se eu pegar metade disso, vai ser a mesma coisa que ela tinha na idade quando ela tinha há 5 anos atrás. O problema aqui é a questão da comparação. Aqui, tá vendo? Olha só. Ana, há 5 anos atrás, ela tinha metade. Então, olha só. Há 5 anos atrás, foi dividido por 2. Então, se eu estou dividindo por 2, então, ó, há 5 anos atrás, ela tinha metade do que ela terá daqui a 8 anos. E é exatamente o que está escrito aqui, ó. Daqui a 8 anos, a metade disso vai ser o quanto que ela tinha há 5 anos atrás. Claro, o texto escrito assim não é uma coisa tão simples, tá? Tipo, toda vez que aparecem esses textos ali, tem um problema que pode dar errado na hora que a gente interpreta, e a conta pode dar errado, e a gente tem que fazer alguma modificação, talvez o 2 não é desse lado aqui, talvez o 2 tem que ir para o outro lado, e fazendo as adequações, tá? E isso não é uma coisa precisa, porque, inclusive, esses textos que o pessoal faz ali dos problemas, podem dar essa margem de interpretação e a gente fazer a conta, a equação errada, tá? Isso é bem comum de acontecer. Pode perguntar ali, alguém ia falar alguma coisa? Não? Vamos lá, vamos para o próximo exercício aqui, ó, 33. Gilberto teve o salário reajustado em 2/5 do que era e passou a receber 4.800. Qual era o salário de Gilberto antes do reajuste? Esse problema aqui é um pouquinho mais fácil, tá? Tipo, não tem tanto esses malabarismos aqui da questão da idade. Então, vamos pensar o seguinte. O salário dele é, como sempre, X. Então, vamos ler o problema, volta o número aqui, é 33, tá? Vou anotar aqui. 33. O salário dele era X. Beleza, a gente tem lá o salário X. O que aconteceu? Ele teve um reajuste de 2/5. Então, ele teve um aumento de 2/5 do seu salário e isso chegou, no final, o salário ficou com 4.800. Beleza. Então, a gente tem que pensar o seguinte. X é o salário dele. Ele teve um aumento de 2/5. Então, vamos pensar o seguinte ali, ó. Aquele 2/5 vai ser o quanto aumentou do salário dele. Então, mais 2/5 de quem? De X. Porque eu tinha o salário, vamos supor que o salário fosse 1.000. Aí eu pegasse mais 2/5 de 1.000 e somasse, aí eu teria um resultado. Só que nesse resultado aqui que ele está pedindo, é especificamente 4.800. Então, o que eu tenho que fazer aqui para chegar nesse resultado aqui, ó? Que eu vou ter que fazer o mesmo esquema que a gente fez no anterior, multiplicar a linha inteira por um número. Opa, escrevi errado aqui. Para chegar no resultado. Eu vou multiplicar a linha inteira por quanto? Professor, Diga. tipo, o X é o salário dele mais 2/5 do salário dele? Sim, porque é o aumento. Então, tipo, aumentou mais 2/5 do preço que era do salário dele. Sim. Ah, tá. Porque é o seguinte, ó, vamos pensar. Se aumentasse um valor fixo,
era fácil da gente entender. Tipo assim, ó, eu tinha um salário de tanto, aumentei R$ 500 e fiquei com um salário de R$ 1.500. Qual era o meu salário inicial? 1.000, né? Porque é fácil, é só subtrair um do outro. Só que nesse caso aqui, ó, ele está falando, aumentou em 2/5 do salário dele, que foi o que a pergunta tinha colocado. Ele teve um reajuste de 2/5 do que era. Então, ele teve um aumento baseado no salário que ele já tinha. Então, em cima do salário que ele tinha, ele ganhou 2/5 do valor que foi adicionado, né? Então, vamos lá. Para resolver essa equação aqui, eu vou multiplicar a linha inteira por 5. Então, vai ficar assim, ó. 5x. Quando eu multiplico aqui por 5, vai ficar 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, ali do lado vai ficar mais Tá 2. multiplicando por 5 por causa do 2/5, né? Ou não? Isso, por causa do 2/5 que está ali embaixo. Toda vez que eu tenho um número na fração ali, eu vou multiplicar a linha inteira pelo número que está embaixo e resolve o meu problema mais fácil, tá? E agora eu tenho que multiplicar ali, no caso, o 4.800 por 5, e isso dá 24.000. Ok. Desse lado aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar 7. Então, vai ficar 7x igual a 24.000. Ok. Próximo passo que eu tenho que fazer é x igual a 24.000. Eu copiei certo esse número aqui? Copiei certo. Não está certo? Não está certo. Tá. Então, vai ser 24.000 dividido por 7. Esse número aqui não dá uma divisão exata, tá? Seria 21.000 para dar um número exato, ou qualquer outro número que fosse múltiplo daquilo ali, porque 3.000 não é divisível por 7, tá? Então, isso aqui vai dar um valor aproximado ali de uns 3.000 e poucos, tá? Vamos ver exatamente quanto isso dá. Deixa eu pegar e fazer a conta aqui rapidinho pra gente, ó. 24 dividido por 7. Dá o Enter aqui, o nosso Google responde, ó. Ele vai dar um valor aproximado aqui, ó. Vai dar 3.428,57 centavos, tá? Vai dar uma dízima periódica mesmo. E a gente pode fazer um arredondamento ali, ó, para 3.428,58 centavos. Então, um valor aproximado ali, ó, do x, ó, aproximado, tá vendo? Ó, não é igual, eu tô fazendo com um tiozinho aqui para a gente dizer que é aproximado. Vai ficar 3.428,58 centavos. Tá? Esse é o valor aproximado que a gente tinha ali do salário dele. Beleza. Vamos pro próximo aqui, ó. Ele deu como 4.000? Tá errado essa conta aqui que colocou. Se eu multiplicar aqui, dá 5, 7... Tá errado essa conta aqui que ele colocou aqui, uma resposta. Ele está dando uma resposta. Porque eu multipliquei por 5 ali, quando eu multipliquei por 5 vai ficar 5x, aqui fica 7x, está correto. Tu colocou 2x ali. Aonde? Tu colocou, quando tu multiplicou, ficou 5x mais 2x. Sim, 5x mais 2x, que dá 7x. Ah, tá, pensei que tu tinha falado que o valor... Não, é que o livro está colocando uma resposta errada aqui como gabarito. Ele está colocando que é 4.000 aqui, a resposta aqui está incorreta, tá? Vamos continuar aqui, ó. Próxima questão, 34. 34. Um campo de futebol tem a medida de perímetro de 300 metros. A medida de comprimento de largura desse campo é o dobro da medida do comprimento da profundidade. Quais são as medidas de dimensões desse campo? Esse aqui é um problema que envolve um pouquinho de geometria, tá? E também a ideia de perímetro, né? Então, vamos lá. Vamos copiar aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que pensar é um campo de futebol tem que formato. Tem formato de um retângulo. Então, beleza. Vamos desenhar aqui o nosso campo de futebol aqui. 34. Ó, exercício 34. A gente tem um retângulo. Vamos fingir que isso aqui é um retângulo. Ok. Aí a gente tem o quê? O perímetro dele vai ser de 300 metros.
Aí, vamos ver que mais informações que a gente tinha ali. Ó. A medida de comprimento de largura é o dobro da medida do comprimento. Então, ele está pensando largura aqui, tá? Normalmente, a gente pensa o seguinte, na verdade, um campo de futebol, ele é sempre mais comprido do que é mais largo, tá? Tipo, essa informação que ele está passando aqui, ó, é falsa. Porque a gente sabe que o comprimento é sempre maior do que a largura. Tipo, vamos pensar num corredor. Um corredor, se ele é comprido, a gente vai andar muito até chegar no final dele. Se ele é largo, eu vou encostar numa parede, encostar numa outra aqui e pronto. Essa vai ser a largura. A largura normalmente é a nossa dimensão lateral, onde a gente abre os braços e pensa, aqui é mais espaçoso ou é mais largo. Quando é comprido, a gente demora para atravessar. É essa a referência que a gente tem quando a comprimento e largura. Então, talvez aqui ele esteja pegando as palavras de forma um pouco erradas, tá? Porque a ideia é que ele é muito mais comprido do que ele é largura, né? Porque a largura é essa parte aqui. E normalmente o campo de futebol a gente demora mais para atravessar de um gol ao outro do que de um lado ao outro do campo, né? Tipo, não faz sentido. Professor, a largura é o que tá na vertical ou na horizontal? Então, aí é que tá, a gente tem que abandonar essa ideia de vertical e horizontal, é pensar no nosso referencial. Se eu tô dentro de um campo de futebol, se eu vou de um lado até o outro, isso costuma ser a largura de um campo de futebol, não o comprimento que ele tem. O comprimento é de um gol até o outro. Concorda comigo? Sim, eu tô perguntando onde é que é o gol, se é na esquerda ou na direita ou em cima ou embaixo. Não, o gol aqui no caso vai ser na esquerda e na direita, né? Então, o comprimento, nesse caso aqui do campo de futebol, seria essa dimensão que está na horizontal, tá? Então, a forma como foi colocado ali não está muito correta. Então, vamos colocar aqui como a gente imagina. Aqui, ó, vai ser o dobro, então aqui vai ser 2x, e aqui vai ser x. Ele está falando que o comprimento vai ser o dobro da largura, apesar de que ele está falando que aqui a largura vai ser o dobro do que o comprimento. A gente sabe que não é isso, né? Porque campo de futebol não é assim. Só se eu colocasse o campo numa outra direção aqui, em que a largura estaria... Mesmo assim, a largura ainda vai continuar sendo a distância de um gol. Aliás, o comprimento sempre vai ser a distância de um gol até o outro. Beleza. O que eu tenho que fazer agora para resolver esse problema? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar as outras medidas aqui embaixo. Tipo, o 2x aqui do lado e o x aqui do lado. Então, eu sei que, somando tudo isso daqui, vai dar 300 metros. Então, eu vou fazer ali, ó, x mais 2x mais 2x igual a 300. Desse lado aqui, ó, ficou 6x igual a 300. E a gente sabe, então, aqui que o nosso x é igual a 50. E faz mais ou menos sentido, tá? Porque num outro momento a gente viu, acho que lá no 6º ano, tinha o campo do Maracanã, tinha 110 metros de comprimento e 74 metros de largura, então é mais ou menos essas proporções aqui. Talvez ele não esteja no tamanho mínimo, talvez 50 metros só de largura seja pouco, tá? Então, essas aqui são as proporções. Então, num lado vai ter 50 e no outro lado vai ter 100 metros. Vamos para o próximo exercício aqui, ó, 35. Um tanque de água tem medida de capacidade de 1.000 litros. Com ele, inicialmente cheio, foram retirados 10 baldes de água da mesma medida de capacidade e restaram 850 litros no tanque. Qual que é a medida de capacidade de cada balde? Tá, esse aqui é um problema simples, né, que a gente vai montar. Vai ser o seguinte, a gente sabe que 10 baldes vai dar uma quantidade de água, e essa quantidade de água a gente só vai dividir e chegar no resultado. É um problema bem simples, né? Então, olha só, se tinha 1.000 litros e sobraram 850, a primeira conta que eu tenho que fazer ali, ó, na 35, vai ser o seguinte, eu tinha 1.000 litros, tirei 850, sobrou 150 litros. Ok, agora eu tenho que fazer uma equação aqui relacionada com isso. Então, 10 baldes, no caso, cada balde eu vou chamar de x, 10 baldes, vai ser igual a 150, então um balde vai ser de 15 litros, tá? Então, cada balde ali tem 15 litros, que é mais ou menos o que a gente tem na realidade de um balde mesmo. Um balde normalmente é um pouquinho menor do que uma bombona de 20 litros, né? Se for um balde grande, então a gente pode imaginar que aquele balde tem realmente 15 litros, tá? Então, tá correto aqui.
E agora a 36 é um exercício bobinho, que é um lance de inventar um problema que relaciona essa equação, e a gente não precisa ver isso agora. Tá, vamos ver um pedacinho então da próxima parte, que se chama equação do segundo grau. O que seria isso, tá? A gente até agora estava sempre vendo equações do primeiro grau. O que seria primeiro grau? É que a nossa incógnita, o nosso x, nosso y, a nossa letra que está sendo descoberta, ela sempre está sem um expoente maior do que 1, é sempre 1 aparecendo. Quer ver? Ó? Todas as equações que eu fiz aqui, ó, o x está com um expoente 1 aqui em cima mesmo que eu não escreva, né? Aqui de novo, ó, o expoente 1, aqui o outro expoente 1, tudo com expoente 1. Só que existem equações que são de outro jeito. Por exemplo, no ano passado, eu acho que a gente chegou a ver uma equação assim, ó, x ao quadrado igual a 25. Que pergunta que é essa? Que número que ao quadrado dá 25? Que número que ao quadrado dá 25? Vamos ver se vocês lembram? 5. Então, a gente pode ter uma resposta. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês ainda não viram. Ó, x uma linha. Por que eu estou colocando o x uma linha? Porque a ideia é que eu posso ter mais do que uma resposta quando a equação tem graus diferentes, tá? Será que tem um outro número que eu posso colocar aqui que ao quadrado vai dar 25? Tem. No ano passado eu já falei para vocês, ó, que se eu colocasse também um número negativo ali, a resposta também seria 25, porque olha só, menos 5 vezes menos 5 vai dar 25. Fala. Por que você usou aqueles tracinhos da... Aquele cabelinho ali significa o x uma linha e o x duas linhas. Tá? Seriam as respostas possíveis. Vou fazer a mesma coisa com uma outra equação aqui pra gente, tá vendo? Ó, pensa em que número que é ao quadrado vai dar 9. Será que é só um número ou será que tem mais do que um número? Dá 3, né? O y uma linha vai ser 3. E o y duas linhas, no caso, vai ser menos 3. Se eu quiser colocar o menos 3 na primeira linha e o 3 na segunda, eu posso? Pode, a mesma coisa, tá? Tipo, eu só peguei aqui a primeira resposta, a segunda resposta, mas não tem uma ordem quem vem primeiro, quem vem depois, tá? Tipo, a ideia é que, nesse caso, uma equação do segundo grau pode ter duas respostas. Será que uma equação do terceiro grau, do quarto grau, pode ter mais respostas? Sim, mas por enquanto a gente não vai ver isso, tá? Tipo, nesse primeiro momento, a gente só vai dar uma olhada para algumas equações do segundo grau. Então, quando eu chegar em um número ao quadrado e do outro lado tiver positivo, eu posso ter duas equações. Mas vamos pensar um pouquinho. E se eu tivesse essa equação aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 4. Será que a gente tem solução para isso? Não sei, acho que não. Por que não? Porque se eu fizer menos 2 mais menos 2 vezes menos 2, vai dar 4 positivo. Isso, muito bem, Laura. Olha só. Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, vai ficar positivo. Então, não tem como eu elevar um número ao quadrado e isso dá um número negativo. Então, pode ser que uma equação do segundo grau tenha como resposta, eu não tenho resposta, tá? E aí a gente coloca esse Ezinho virado ali, cortado, dizendo que não tem resposta. Então, nesse caso, a gente não vai ter resposta nos números reais. Em outros conjuntos numéricos, tem mais conjuntos numéricos, a gente pode ter resposta para essa equação, mas por enquanto a gente não tem resposta. Essa ideia aqui, ó, é a mesma coisa quando a gente estava lá no sexto ano e aparecia uma conta desse tipo aqui, ó, 10 menos 19. No sexto ano a gente não conseguia responder esse tipo de conta. Por quê? Porque dava um número negativo. E a gente não tinha número negativo naquela época, né? Porque a gente ainda não tinha aprendido. Então, essa equação aqui aparecendo com um número ao quadrado dando um resultado negativo, vai ser essa mesma ideia. Por enquanto, a gente ainda não tem uma resposta para isso. Quando a gente aprende outros conjuntos numéricos, isso vai aparecer uma resposta para a gente, tá? Então, vamos ler aqui um pouquinho aqui da página, deixa eu ver qual é o número da página aqui. Não apareceu para mim, página 97, tá? Então, olha só. Toda equação com uma incógnita que pode ser escrita na forma... apareceu um monte de coisa aqui. X ao quadrado, B. O que aconteceu aqui? Esse Azinho, esse B e esse C, na verdade, são
qualquer número, tá? Tipo, a nossa incógnita, na verdade, é o x. Então, a gente tem que pensar, mas está aparecendo um monte de letra, mas tem letras que não são incógnitas. Foi o que a gente viu no começo da matéria, ali na parte de polinômios. Então, essa parte aqui do A, do B e do C, é só um termo ali, é um apelido para os números que vão aparecer aqui, ó. Então, com o A, o B e o C, com A diferente de zero, se chama a equação do segundo grau com uma incógnita. E aqui embaixo aparecem os exemplos, olha só. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero é uma equação do segundo grau, sendo que o nosso A é o número que está na frente do x ao quadrado, o B é o número que está na frente do x, e o C é o númerozinho que aparece solto aqui, tá vendo? Então, ó, o A, o B e o C, nesse caso aqui, são esses números. Agora, na próxima equação que aparece aqui, ó, x ao quadrado menos 49 igual a zero. Quem que é o nosso A? Quer dizer, o número que está na frente do x ao quadrado. Aqui na frente tem o 1. Quem que é o B? Aparece alguma coisa relacionada só ao x? Não, nem tem x aqui pra gente. Então, o nosso B é zero. Quem que é o nosso C? Quer dizer, o número que aparece soltinho aqui, que não está grudado em x e nem em x ao quadrado. Então, menos 49. Então, o nosso C vai ser o menos 49. Vamos olhar essa última aqui de baixo, ó. 5x ao quadrado igual a zero. Essa aqui é uma equação do segundo grau? Sim, é uma equação do segundo grau que apareceu o x ao quadrado ou o y ao quadrado. Quem que é o nosso A? Quer dizer, o número que está na frente do x ao quadrado vai ser o 5. Então, o nosso A é igual a 5. Beleza? Quem que é o nosso B? Aparece alguma coisa em termos de x aqui? Não. Então, x igual a zero. Quem que é o nosso C? Tem algum número solto aqui que não está grudado em letra? Também não. Então, o nosso C é zero. Isso daqui, ó, não é muito o objetivo que a gente tem agora para resolver as equações. A gente vai só olhar para algumas situações bem mais fáceis, que são o seguinte: verificar se um número é raiz ou não é raiz de uma equação. Como é que eu faço isso? Eu vou ter uma equação e está aparecendo aqui, ó, essas possíveis soluções. O que eu tenho que verificar? Eu tenho que pegar esse número e substituir aqui para ver se é verdade. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar esse aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 4, e vou tentar substituir aqui por x, duas linhas, igual a 1. Eu vou fazer aqui, ó. Vou copiar aquela equação que apareceu ali, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Essa equação que aparece ali é essa equação. E ele está falando para a gente, ó, que uma das soluções, no caso x, duas linhas, é igual a 1. Vamos verificar se ela está correta. O que eu tenho que fazer para verificar? Pegar esse valor e substituir aonde tiver x e verificar se o resultado está correto. Assim, se esse lado aqui, a resposta final, vai ser a mesma coisa do que igual a zero. Então, eu vou substituir aqui, ó, vai ficar 1 ao quadrado, tá vendo? Eu peguei e substituí no lugar do x ali, menos 5, que multiplica de novo o nosso 1 que apareceu ali, mais o 4, igual a zero. Ok, 1 ao quadrado fica 1. Menos 5 vezes o 1 fica menos 5. E mais o 4, vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 1 menos o 5 vai ficar menos 4. E menos o 4 mais o 4 vai dar zero. Então, de fato, esse número que a gente colocou ali inicialmente, ele é uma raiz do nosso problema. Então, um número para ser raiz do problema é, eu pego, substituo e dá o resultado correto. Se eu pegasse um outro número aqui que não é raiz, isso daqui não ficaria equilibrado. Quer ver? Eu vou pegar o 2 e vou colocar nessa mesma equação aqui para ver o que acontece. Tá? Vou fazer a mesma coisa testando, ver se o 2 é solução ou não. Eu sei que já está acabando a aula, só mais um minutinho. Vou fazer a mesma coisa ali, ó, x ao quadrado menos 5x mais 4, está falando que é igual a zero. Se eu coloco 2, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes o 2. Eu vou colocar parênteses aqui só para vocês lembrarem o que eu estou substituindo no lugar do x, mais o 4. Isso tem que ser igual a zero. Vai ficar 4 menos o 10 mais o 4 igual a zero. Olha só, 4 menos o 10 vai ficar menos 6. E menos 6 mais o 4 fica menos 2. Menos 2. Então, olha só a besteira que eu escrevi. Eu estou falando que 0
é igual a menos 2. Isso faz sentido? Não. Então, Não. esse número que eu coloquei aqui, ó, não é solução do nosso problema. Tá. A gente vai continuar explicando sobre isso daqui, eu não vou passar nenhuma tarefa para vocês dessa parte aqui. E no próximo encontro, então, além da gente conversar aqui, continuar essa parte aqui, eu também vou fazer a correção da nossa atividade. Então, só reforçando ali, Gabriel, aquela atividade realmente não é tua, né? Não, não é. Beleza, então, fechou. Tá, então, E você vai mandar hoje também? eu já vou mandar hoje ali, só vou selecionar ali o que é para mandar e eu já mando para todo mundo, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Pera, você vai mandar outra provinha? Não, eu vou encaminhar a que a gente já fez. Eu vou mandar a resposta para dizer quanto que vocês tiraram. Ah, tá. Certo? Tchau, tchau, pessoal. Até quinta-feira, tá? Tchau. Tchau.